Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje voltamos com a série Ícones de D&D. E hoje, Cello, a gente vai falar do Zastan. O Zastan, o Zulkir da necromancia. Muito bem, Cello, então voltamos com a série Ícones de D&D e vamos falar do Zastan, um Lich super poderoso de Forgotten Realms. E a gente escolheu esse ícone porque está chegando aí o filme Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes. E pelos trailers a gente acredita que Zastan pode estar no filme. Então, talvez seja ali, né, o super vilão do filme. Talvez até o vilão. Se não for o Zastan, pelo menos os Magos Vermelhos de Tai com certeza estão lá. Estão no filme com certeza. Então, vale a pena falar dele agora para você poder no cinema ser aquele cara que fica chatão assim. Olha lá, aquele é o Zastan. O Dom saiu correndo, lá, vai fugir. Vai pular pela janela, ó. Sabe? Não faz isso não. Ele é o Zulkir da necromancia. Não faz isso não, que as pessoas vão ficar bravas com você. Faz sim, você merece. Se você viu esse vídeo, você merece fazer isso. Bom, mas antes da gente começar a falar exatamente do Zastan, a gente vai fazer uma introdução para vocês sobre a sociedade de Tai. Tai é uma nação que fica ao leste de Faerûn, né, o continente aí principal de Forgotten Realms. E é uma nação magocrata, ou seja, é uma nação comandada por uma cabala de magos, que são os chamados Magos Vermelhos de Tai. Bom, e Tai é uma região muito rica, né? E corrupta, Cello. Então, assim, eles são escravocratas, tirânicos, né? E o que são os Magos Vermelhos? Os Magos Vermelhos são uma espécie de topo da pirâmide social de Tai, uma casta, né, de magos que são, de certa forma, uniformizados. Eles têm todos ali cabeça raspada, com umas tatuagens assim... Umas runas, né? Umas runas mágicas tatuadas pelo corpo. Usam normalmente longos mantos vermelhos com vários adereços que diferenciam ele do cidadão comum. Inclusive, os escravos em Tai são obrigados a deixarem o cabelo e a barba crescerem para serem um contraste absoluto do que são os magos vermelhos, que tem, né, alguns até raspam a sobrancelha, eles são, né, todo cabeça raspada, enquanto que os escravos são tudo cabeludo, entendeu? Essa é a parada que eles fazem lá. Bom, e esses magos, eles estão sempre ligados a uma das escolas de magia, né? Então são 8 escolas de magia e a gente tem ali, Cello, acima dos magos vermelhos, né, um status que são os Zulkirs, que são os comandantes efetivamente da sociedade. Sim. E cada um representa uma das escolas de magia. Lembrando, ilusionismo, necromancia, encantamento, evocação, abjuração, conjuração, transmutação... Adivinhação. Aê, você adivinhou. E o nosso personagem de hoje, ele é o Zulkir, ou seja, a autoridade máxima em Tai da escola de magia de necromancia. Então ele é um necromante talentosíssimo, o nosso Zastan. E o Zastan, por ser esse necromante talentoso, tem um vasto exército de mortos-vivos e comandantes que são vampiros dentro desses exércitos. Então, se você quiser uma campanha baseada na luta contra mortos-vivos, numa espécie de campo de batalha desses, coloque o Zastan. O Zastan é um ótimo adversário para você colocar nessa campanha. Bom, então agora que a gente já deu uma introdução da sociedade de Tai, a gente vai falar efetivamente sobre o Zastan, né? Que vem aí de uma família de magos necromantes. O pai dele era um necromante. Lembrando que magos são equivalentes a nobres, né? Então, além de ser magos, eles ainda são super ricos, têm mansões e tudo mais. Ele era um empresário na área de logística, Cello, o pai do Zastan. Ele fazia mortos-vivos, criava mortos-vivos para ali fazer os transportes das mercadorias ali na sociedade, né? Tipo então... um correio, né? Só que o entregador é um zumbi, né? Exatamente. É o Shevastan, né? Era o pai dele, que era muito rico. Esse necromante rico aí. E quando o Zastan nasceu, o pai dele, né, o Shevas, ele imediatamente colocou a criança para ser testada,
para ver se ela tinha, né, aptidão mágica. Exato. E ele mostrou talento, né? Exatamente. E aí, o que fizeram com o Zastan? Bom, então você vai ter um professor só pra você. E Tutor. colocou lá um tutor, um mago super poderoso, né? Pra treinar o Zastan. Só que, gente, o Zastan, além de ter talento, ele era uma pessoa Ambiciosa. muito ambiciosa. Sim, então ele não queria demorar o tanto que se demora para ser um mestre da magia arcana, ele começou a cortar o caminho. Já ali jovem, ali adolescente, já virando um jovem adulto, ele já era um mago, já conhecia tudo mais, só que ele começou a aproveitar que a família dele tinha dinheiro para patrocinar grupos de aventureiros. Para irem buscar tesouros para ele. Itens E mágicos. aí ele pegava todos esses itens mágicos e ficava cada vez mais poderoso. E se um grupo de aventureiros começasse a desconfiar da verdadeira natureza dele, né? Porque ele usava um nome falso. Ele não se identificava. Ele nunca se identificava. Ele usava nomes falsos e tudo mais. Se algum grupo começasse a desconfiar quem era a origem, né, a identidade dele, ou se um grupo de aventureiros encontrasse muitos itens mágicos e ficasse com alguns itens para eles, ficasse muito poderoso, ele ia lá e matava o grupo, dava tipo queima de arquivo nos Exato. grupos de aventureiros. Então, é uma boa ideia também para você colocar um gancho de aventura, né? De repente o seu grupo foi contratado pelo Zastan, sem saber. Que não se identificou. Nessa época da vida Eu acho que dele. tem coisa disso aí no filme de D&D. Talvez. A gente até falou, né, um pouquinho disso daí naquele vídeo No que trailer. a gente fez do trailer. Mas né? resumindo, no trailer, os heróis do filme, eles roubam um item poderoso pra pessoa errada, eles são enganados. Exato, são enganados. Por isso que eu acho que tem a ver com os Zastan. Pode ter a ver com o Zastan, Né? porque ele realmente fazia isso e talvez faça isso ainda até hoje. Exatamente. Bom, e aí o que o Zastan fez, gente? Ele achou que ele já estava poderoso, que já achou que estava pronto, que ele não mais precisava daquele tutor dele, mas ele falou assim, esse daqui tem muitos livros interessantes. Esse meu professor tem vários tem itens alguns mágicos. anéis ali que eu quero, alguns amuletos, então eu acho que ele vai ser de melhor serventia se ele estiver morto. E aí ele foi e fez o quê? Não sei. Matou o tutor dele. Ele matou o tutor e transformou ele num esqueleto que serve ele até hoje em seu palácio, né? Porque ele acredita que nenhum corpo deve ser desperdiçado. Então ele matou o professor dele, roubou todos os itens e Exato. transformou ele num servo eterno ali, perambulando pelos corredores de seu palácio. E aí vocês já devem imaginar que com a ambição do Zastan, ele não ia querer ser simplesmente um mago vermelho de Tai, Não, certo? ele almejava se tornar o Zulkir da necromancia. Só que já tinha uma pessoa ocupando esse cargo. E o cargo de Zulkir é para a vida toda. Então ele teria que encerrar a vida do Zulkir. E não dava para esperar. Porque o atual Zulkir da necromancia, quando o Zastan estava começando a ter a ambição de ser, era uma vampira. Então não ia ter como esperar. Acabou ali pra ele. A vampira não vai morrer, não né? ia morrer nunca, né? Exato. Então, o que ele fez? Ele foi e planejou Uma emboscada. uma emboscada e matou a Niressa Flas, que era a vampirona necromante Zulkir de Tai. Isso. E quando você mata a pessoa assim, na sociedade de Tai, isso é visto como uma amostra de poder. Se você foi poderoso o suficiente para matar um Zulkir, talvez você deva ser o novo Zulkir, porque o outro talvez não fosse tão competente quanto eles achavam. Então, assim que fez essa emboscada, o Zastan matou essa vampira e tomou o cargo, então, de Zulkir ali, uns 30, 40 anos de idade. Né? Então ele era um mago ainda já consolidado, mas ainda jovem, teoricamente. Exatamente. Bom, e lembrando que a gente falou que ele é um Lich hoje, né? Mas até então Ele não era um Lich. é um humano normal, tá? Mas ele tinha a ambição de viver para sempre já, nessa época. E ele sempre estudou uma forma de ser imortal sem precisar se tornar um Lich. Ele não queria se tornar um Lich, então... Ele era vaidoso, Ele né? era super vaidoso e tal, e ele queria conseguir essa imortalidade. Mas ele não teve muita opção. Ele começou a se destacar bastante ali na sociedade de Tai, né? Ficou responsável por vários territórios,
até que elegeram ele para fazer uma invasão de território ao norte, num local chamado Hashman. Então, e quando ele liderou essas tropas, né, nesse país ao norte aí, ele acabou sendo ferido numa emboscada. E ele ficou entre a vida e a morte. E aí ele não teve opção. Ele já tinha os ingredientes para a transformação de Lich porque ele pesquisava necromancia. Exato. Mas ele nunca tinha intenção de fazer o ritual nele mesmo. Mas como ele tinha sido fatalmente ferido, ele não ia ter como. Ele não ia ter como. Fazia ou ele ia morrer. Ou ia morrer. Então ele pegou os asseclas dele ali, fez o ritual e se transformou mesmo contra a vontade dele em um Lich. Né? E isso ali aos 50 anos de idade, mais ou menos. E aí, bom, com a nova natureza de morto-vivo dele, ele ainda tentou camuflar, né, essa questão de ser um Lich. Ele tentava passar loções e perfumes para não ficar fedendo, usava magia de preservação para a pele dele não descascar e tudo mais. Só que tudo isso, né, é meio que insustentável com o passar do tempo. Né? A corrupção, que é Quanto mais maldade ele ia fazendo, mais... Sim, mais ele ia ficando parecido com um cadáver, até que ele meio que deixou quieto. Isso que não tinha muito como disfarçar que ele era um Lich. Mas isso não tirou nenhum crédito dele entre os magos vermelhos de Tai. Não. Que eles não tinham problema nenhum de um mago ser um vampiro, um Lich. Tanto para eles, se você é um cara que conhece magia, né, e é poderoso, você é apto para liderar. Não importa Exatamente. se você é uma criatura morta-viva ou não. Só que a ambição do Zastan não parou por aí. Não. Ele continuou, gente. Ele falou assim, agora que eu sou Lich mesmo, agora que eu sou imortal mesmo... Agora quer saber? Agora que eu quero é mandar nesse negócio todo aqui, Isso. entendeu? E ele começou a conspirar contra os outros Ulkirs, né? Porque ele queria mandar. Só que ele sabia que ele não ia conseguir ali tirar a estrutura dos 8 Ulkirs, né? Cada um representando uma escola de magia. Exatamente. Ele conspirou com uma criatura morta-viva muito poderosa. Um Atropal, que é aquele bicho que parece um feto gigante do mal. Eu acho que a gente já fez um vídeo de Atropal, não fez? Eu acho que não fez. Acho que não fez ainda. O Atropal tá Ele tá na série B. Tá na série B. O Atropal tá na série B. Exato. O Atropal, ele digamos que é quase que o bicho favorito do necromante, porque ele é pura energia necrótica, né? E ele convenceu esse Atropal a participar dessa conspiração com ele, e ele conseguiu matar 2 Ulkirs, né, dos 8, sem levantar suspeita que foi ele. Exato. Né? E os outros Ulkirs já começaram a se preparar para uma guerra civil, alguma coisa. Eles não sabiam né? o que era que estava acontecendo. Não sabiam, alguma coisa estava errada. E aí ele se mostrou como o salvador da pátria pra galera, entendeu? Ele fez as relações públicas ali, foi, digamos, o rosto da estabilidade. Ele aparecia em público e o povo de Tai comprou a ideia dele ser esse herói que ia trazer paz e ordem para Tai, né? Bem no estilo Palpatine, ele, né, pediu para ser eleito o líder supremo de Tai para acabar com a violência entre os Ulkirs. E com a ameaça que estava por vir, que eles não sabiam onde vinha. E o povo comprou o barulho dele. Ele ia ser o salvador da pátria. Só que quem não gostou disso foram os outros Ulkirs. Os outros Ulkirs já sacaram que tinha, né, um caroço nesse angu aí e falaram, não vai ser assim tão fácil para você não. E eles começaram uma guerra civil dentro de Tai que durou uma década. E ela só foi encerrada porque aconteceu um evento catastrófico no mundo de Toril. Exatamente. Em 1385 teve uma luta, Cello. Cósmica entre os deuses, onde a Mystra, que era a deusa da magia, foi assassinada pelo Cyric, que era o deus do assassinato, amando de uma outra deusa, que era a Shar, que queria tomar o lugar da Mystra. Isso fez com que toda a energia arcana, toda a energia de magia, né, acabasse sendo afetada em Toril. A trama mágica, né, que é o, digamos, um campo, o véu, né? É o véu da magia que cobre todo mundo, foi rasgado, digamos assim. E isso afetou todos os magos, usuários de magia em geral. Alguns perderam completamente o poder, outros enlouqueceram, alguns ficaram tipo com os poderes diferentes do que eles tinham antes. Agora, um parágrafo aqui, isso tudo foi para comportar a quarta edição de D&D, que a quarta edição tinha um sistema de magia completamente diferente. E esse evento, conhecido como Spell Plague, ele foi, digamos, a desculpa dentro do lore
para essas mudanças mecânicas que entraram no jogo. Mas voltando à história de Zastan, ele meio que ficou apavorado com essa situação da Spell Plague, mas ele tinha... Exatamente, porque vamos pensar, Tai era uma sociedade que era baseada no poder da magia. Sim, e ele era ele estava concorrendo a ser o líder supremo ali numa guerra ferrenha. Então se ele perdesse o poder mágico dele, ele ia perder tudo. Mas ele tinha um rei na barriga ali, ele tinha uma carta na manga. Ele sabia como convocar ou conversar com um deus poderosíssimo chamado Bane. E Zastan pediu para ele, ó Bane soberano, me dê a visão sobre o que é essa Spell Plague, né? O que é esse evento catastrófico, para que eu possa manter os meus poderes. E o Bane fez um pacto com o Zastan, que era o seguinte: Bane prometeu passar para ele tudo o que aconteceu no mundo dos deuses, né? Nos planos cósmicos, falar exatamente quem matou Mistra, o que é essa praga, né, arcana que afetou o mundo, como ele recuperaria os poderes dele. Tudo mais, daria inclusive alguns poderes novos para ele. Olha que barganha boa. Em troca de, primeiro, toda a região de Tai teria que ser uma única religião, que era o culto de Bane. Então ia ter que fechar todas as outras igrejas em Tai e só poderia cultuar Bane. Isso aí pro Zastan era tranquilo, fichinha. Tava nem aí. Mas o segundo pedido de Bane era um pouco mais pesado. Ele simplesmente queria a alminha do Zastan em 1000 anos. Então, o Zastan era um Lich, certo? Em teoria, ele poderia viver eternamente, porque como Lich, se ele conseguir manter o poder dele ali, né, ele ia conseguir viver. Ele teria que dar a alma dele em 1000 anos para o Bane. Então o relógio já estava contando. E aí, o reloginho de vida do Zastan começou a tocar, né? Sabendo que em 1000 anos ele ia perder a alma dele, ele começou a se coçar pro próximo plano dele. Que era, obviamente, não atender o pedido de Bane, né? Ele não queria deixar de ser um Lich eterno, né? Mas como que você nega a um deus, né, uma barganha feita? A única forma de você conseguir desafiar um deus é você sendo um outro deus. Você se tornar um deus. Então esse é o atual objetivo de Zastan. Ele tem 1000 anos, agora pouco menos, que já passou um bom tempo disso. Ele tem ali, pelas minhas contas, uns 800 anos agora só, né, para conseguir chegar ao nível de Deus. E o que ele tá fazendo para conseguir ficar cada vez mais poderoso? Bom, ele aprendeu, Cello, a fazer uma espécie de círculo mágico. Isso depois de séculos de pesquisa. Exato. Muito dinheiro gasto, muitos escravos sacrificados, muita doideira. Agora, como ele conseguiu se tornar o chefe de estado de Tai, né? Depois que... E colocou vários Zulkirs ali que apoiam ele, que na realidade, assim, são 8 Zulkirs, mas na verdade quem manda é ele, né? Os Zulkirs viraram um cargo, tipo, de meio que marionetes do Zastan, né? Ele virou realmente o líder supremo. E aí, voltando ao círculo mágico, ele aprendeu a fazer círculos, tá? E ele espalhou esses círculos em todo o mundo, em toda a Toril. É um círculo nefasto de poder que ele aprendeu a fazer pesquisando um livro lá da época do Império Netheril que explicava como se chegar, né, ao status de Deus. E o que esse círculo faz, Cello? Bom, esses círculos nefastos de poder são uma espécie de imã para almas, né, de pessoas que morrem nas proximidades dele. Então, em vez da alma ir para o paraíso, ou ir para o inferno, ou ficar no limbo, qualquer coisa, a alma é chupada para esse círculo e fica aprisionada ali, pronta para ser colhida depois por um necromante que saiba operar o círculo ali. Então, Zastan espalhou isso pelo mundo inteiro. Tudo quanto é lado. E aí, o que ele faz? Faerûn, né? Ele fomenta guerras, ele fomenta tragédias para que todas as pessoas que vão morrer ali próximo daquele círculo, aquele círculo vai puxar a alma da pessoa e ele vai utilizar essa alma para ele. Então ele, por exemplo, colocaria um círculo desse, né, mágico, escondida numa floresta, na fronteira de 2 reinos, e em seguida ele incentivava esses 2 reinos a entrarem em guerra. Então,
por trás dos panos ele patrocinava, vendia armas para um, vendia armas para outro e ficava ali tentando instigar a violência entre os reinos para colher aquelas almas depois. Exato. Bem plano maquiavélico aí. E uma das coisas mais perversas que ele fez, aliás, em aliança com uma outra Lich. Foi junto de Valindra, que é a rainha Lich de Neverwinter. Ele fez, né, com a ajuda dela, um círculo nefasto de poder nas proximidades da cidade de Neverwinter, ali na floresta que tem ali perto. E a Valindra acabou despertando um primordial, que é um ser antigo de dentro de uma montanha, que fez um vulcão entrar em erupção. Nossa, muita gente morreu. E esse vulcão ia varrer Neverwinter e todo mundo ali da cidade ia acabar, né, tendo a alma sugada por esse círculo e daria muito poder que ele ia rachar 50-50 ali com a Valindra. Mas um grupo de heróis aí, que provavelmente é um grupo de jogadores que jogou o MMO de Neverwinter também, conseguiram parar com esse plano. Apesar de o vulcão ter entrado em erupção, as pessoas conseguiram ser salvas, algumas, né? Mas teve, né, muitas mortes e tudo mais, tudo isso patrocinado aí pelo terrível Zastan. E para finalizar aqui, né, os nossos detalhes sobre o governo do Zastan em Tai, né? Ele era necromante, então ele se inspirou ali no trabalho do pai dele, no ramo da logística, usando mortos-vivos ali para transportar as coisas e transformou a sociedade de Tai praticamente toda, né, com a mão de obra, ao invés de escravos mortos-vivos. Então você tem morto-vivo fazendo tudo, gente. Morto-vivo fazendo pãozinho, fazendo entregando leite. Transformou tudo em morto-vivo. Todo mundo ali Aliás, agora é morto-vivo. Tem um tipo específico de zumbi que ele é especialista em fazer, que é o zumbi Juju. Esse nome é engraçado. Bacana. O Juju. O zumbi, qual que é a diferença do zumbi comum com o zumbi? O zumbi Juju, ele é um zumbi que ainda tem um pouco de pensamento. Você consegue até trocar ideia, entendeu? Ele tem pensamentos básicos, ele não é muito inteligente, mas ele consegue fazer funções que o zumbi normal não consegue. Que a única função de um zumbi é comer cérebro, né? O zumbi Juju não, você pode treinar ele igual você treinaria um cachorro, pra fazer outras funções. Zumbi Juju é muito bom. Zumbi Juju, cara. É muito bom. E o Zastan é um especialista em zumbi Juju, faz vários. Então ali a sociedade lida bem, ele tá acostumada com os mortos-vivos, né? Meu Deus do céu. Então, ó, e tem outros eventos que o Zastan esteve ali nos bastidores, mas eu não vou entrar muito em detalhe porque pode ser spoilers de aventuras meio que recentes aí. Exato. Mas digamos que ele tem relações até amistosas com outros Liches do mundo de Forgotten Realms. Por exemplo, Larlock, que é o Lich mais antigo de Forgotten Realms, ele meio que é fã do Larlock. Ele vai trocar umas ideias com o Larlock às vezes. Eles fazem um negócio que é troca de... Igual trocar figurinha, eles trocam um item mágico. Tipo, eu tenho 2 desse colar de bola de fogo aqui, tá sobrando aqui, eu vou ver o que o Larlock tem de legal. A gente troca. E nesse escambo com o Larlock, ele conseguiu uns itens poderosos. Ele conseguiu uma bola de cristal super forte para ele espionar nos inimigos dele. E conseguiu um trono mágico que faz ele dominar a mente das pessoas que estão em volta. Então, conseguiu alguns itens legais aí com o Larlock. E também com a gente já citou, né, a Valindra, a rainha morto-vivo. De Neverwinter. Ele tem essa aliança também, né? Outros Liches talvez ele tenha não seja tão amigo assim. Eu acho que a Sererac não vai com a cara dele. Mas os motivos eu não vou poder entrar aqui para não dar spoiler. Bom, então agora que a gente já falou um pouquinho do Zastan para vocês, vamos aos ganchos de aventura. Muito bem, o meu gancho de aventura é uma campanha em que todos os personagens são zumbis Juju, tá? Como você preserva um pouco da personalidade, nada impede de aos poucos você recuperando ainda mais sua consciência e você tá vendo que você e seus amigos estão naquele trabalho escravo horroroso ali e aos poucos você começa a fomentar uma rebelião de zumbis Jujus no Império de Tai. Mas é possível você deixar de ser o morto-vivo? Não, mas é possível você ter dignidade na sua pós-vida ou na sua não-vida. E você quer derrubar o Império de Tai através de uma grande rebelião que vai sabotar os meios de produção do Império de Tai. E você vai ser tipo Che Guevara zumbi desse mundo sinistro. Juju zumbi. Juntos venceremos. Eu não consigo nem pensar. Gancho de aventura. Pensou num? Pensei num gancho, né? Então temos os 7 outros Zulkirs que estão ali, né? Que são marionetes do Zastan. Marionetes do Zastan.
né? Mas começa a vir uma influência de fora de Tai. Vai começar a influenciar ali alguns Ulquirs para entrarem contra o Zastan. É uma boa você fazer uma campanha de conspiração de corte, né, com magia na alta sociedade de Tai. Aí você pode fazer um grupo só de magos, por exemplo. Só de magos vermelhos, né? Conspirando ali nos corredores dos palácios em Tai, né? Muito bom. Uma boa ideia também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Lembre-se de assistir o filme de D&D e cutucar a pessoa do seu lado e falar: ele é Zulkir de necromancia. Enche o saco da pessoa. Esse é o Zastan. Olha só, Olha lá, olha lá. quem vai assistir filme de D&D, com certeza joga D&D. Não, nada. Vai ter um monte de gente que não vai saber. E a sua missão é educar as pessoas durante a sessão. Pede pra parar. Pausa aí que eu vou explicar, pessoal, no meio do filme. Faz isso, por favor. Beijo, gente. Tchau.